Olá você, bem-vindos ao Vereadores BR, o podcast de política mais próximo de você. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a vereadora Tânia Guerreiro, do município de Curitiba, capital do estado do Paraná. Vereadora, bem-vinda aqui no Vereadores BR. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tendo a oportunidade de falar com vocês. Isso é muito bom. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa, como sempre é. Também Nélio Assir, que é coordenador, marqueteiro político com mais de 40 anos de experiência na área. Bem-vindo, Nélio. Obrigado, Márcio. Obrigado, vereadora. Mais uma vez estamos juntos. Uma grande satisfação tê-la conosco. Tenho certeza que o programa de hoje será brilhantado pela sua experiência e pela sua história. Maravilha. Então, para começar, vereadora, a primeira pergunta não podia ser diferente, né? Por que entrar na política? Já que a gente vê que está tão demonizada essa área, né? Mesmo assim, entrou na política. Por qual motivo? Bom, primeiro, as pessoas ficam falando dos políticos, porque política é isso, política é aquilo. Vem aqui para ver como é que trabalham. Vem aqui para você ter a experiência que eu estou tendo de trabalhar na área da política. Dizem que a gente não faz nada é porque não conhece o nosso trabalho. Porque nós, tanto eu como você, vereador Márcio, nós trabalhamos muito. Eu trabalho de manhã, à tarde e à noite e final de semana também. Não só atendendo o povo, mas dentro da minha pauta que eu nunca abandonei. Então, para quem não conhece, eu convido para que fique um dia conosco. Venha um dia andar com a gente nos lugares que a gente anda. Calça o nosso sapato para ver o quanto a gente trabalha. Muito bem. E quem é Tânia Guerreiro? Eu sou sargento da Polícia Militar. Na verdade, eu sou subtenente, né? Mas como subtenente já é assim mais de idade, e eu, como sou jovem, né? Então, eu sou sargento da polícia. Eu fiquei 22 anos sargento e fiquei conhecida como sargento. Fiquei 35 anos na polícia, dos quais 20 do serviço de inteligência. Trabalho com criança desaparecida em situação de risco. Todos os casos de criança desaparecida que já tiveram no Paraná, a gente sempre tem um dedinho ali trabalhando, ajudando, auxiliando as famílias. Trabalho no combate à pedofilia. Infelizmente, sou a única PM do país militar na área de pedofilia. Tive trabalhos da Interpol em Budapeste, na Hungria, e em Ottawa, no Canadá. Sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Fomos o primeiro pelotão de policial feminina na Academia Policial Militar do Guatupê. Tenho livros escritos, tenho 4 manuais escritos por governo do Estado, um para pais, como cuidar dos filhos para que não sejam abusados, um para professores, como identificar a criança vítima de pedofilia em sala de aula, um para policiais militares, como conduzir uma ocorrência envolvendo vítima e agressor, e um para criança, como sair de uma situação de risco. E escrevi recentemente, agora na pandemia, um livro que é O que você não sabia sobre pedofilia. Eu fiquei 20 anos no serviço de inteligência da Polícia Militar. Eu fui a primeira mulher de serviço de inteligência. Depois de mim, a gente trouxe outras mulheres. Nós trabalhávamos, na época, em 50 homens e eu a única mulher. E, por não ter políticas públicas com relação à pedofilia, eu resolvi entrar para a política. Sensacional. Ô, Nélio, muita gente fala assim, mas vereador não tem qualificação, precisa qualificar, e a gente abordou isso em outros programas, né, em outros encontros aqui. Se é por falta de qualificação, caiu esse debate, né? Porque se tem uma mulher qualificada, está aqui na mesa hoje. Olha, eu já conhecia um pouco da trajetória da vereadora. Agora, esse currículo é um currículo que deve ser respeitado por todos os curitibanos e paranaenses. Parabéns, vereadora, por tudo que a senhora faz no combate à pedofilia, na proteção da família, porque a criança faz parte da família. Então, agora eu vou deixar para o Márcio. O Márcio vem com aquelas perguntas um pouquinho mais elaboradas, porque depois eu também vou dar uma pegadinha aí em algumas perguntas. Não, mas a gente pode continuar nessa pauta aqui mesmo, até porque o papel do vereador, vereadora, ele é bem amplo, né? Porque a gente trata a questão de educação, de saúde, de segurança. E a sua experiência
é basicamente na área da segurança. Como é que faz para atuar em outras áreas? E depois eu queria falar mais sobre a área de segurança, claro, mas sobre esse papel do vereador cuidar da cidade e não exclusivamente de uma área. Então, se a gente quiser trabalhar, você pode atuar em todas as áreas. Se você tiver força de vontade e não estar ali só para responder a chamada a hora que chega e a hora que vai embora, você pode sim fazer a diferença. É só querer. E isso tem de sobra. Eu vejo em você e eu sinto em mim a sobra desta vontade de querer fazer e acontecer. Porque não basta você só querer, você tem que colocar no papel. É claro que o vereador, nós nos limitamos ao município, mas daí eu já levei muitas ideias para deputados, por exemplo, porque para mim o município é pequeno, né? Eu não tenho tanto lugar para agir, mas no Estado pode, a nível de Brasil pode, eu posso. Inclusive, a senhora já esteve em Brasília várias vezes, né? Representando a Câmara e tratando pautas importantes, né? Sim, eu estive recentemente, fui receber uma homenagem da Damares e do Magno Malta no Senado Federal. Agora, esse ano, fui receber uma homenagem lá e sempre que eu posso estou lá e faço esse trabalho a nível de Brasil. Eu capacito outras polícias também e levo ideias, inclusive, para outras pessoas, o que fazer no município, o que fazer a nível do Estado, para que a gente consiga proteger as crianças, não só na área de segurança, mas na área de pedofilia, que infelizmente está aí em todos os lugares, né? Bem, a gente tem essa questão da segurança, do papel do vereador, ela é muito mais questão de ambiente, né? Porque a polícia militar é do governo do Estado, a polícia civil do governo do Estado. Cabe a nós a questão da guarda municipal e deixar um ambiente seguro, né? Que é a iluminação, poda de árvore, roçada. Mas a senhora tem um trabalho mais focado ainda, com uma pauta mais específica ainda, que é essa questão da pedofilia. Como é que a população recebe essa questão da sua pauta e da sua... Complemento essa pergunta do Márcio, se essa sua atuação, a senhora tem a consciência se ela te dá voto ou te tira voto? Na verdade, criança não vota. Criança não vota e eu estou mais interessada em salvar vidas, porque para mim esse trabalho não é um trabalho, é uma missão. Porque se eu tivesse que escolher entre tantas coisas que eu fiz, eu trabalhei com crime organizado, eu trabalhei com um monte de outras coisas, mas é tão triste o que eu faço que Deus me levou a fazer isso. Primeiro, eu comecei a atender muitos casos e eu vi que eu precisava fazer prevenção. Então, eu falo com as famílias, eu faço palestras em escolas e universidades, tentando preparar profissionais para se interessarem mais por essa pauta. Agora, se eu fosse esperar voto disso, talvez eu não tivesse o resultado que eu precisava. Então, o que eu faço? Eu faço isso por amor à causa e por missão dada por Deus. Porque o que eu faço, eu sei que talvez eu não colhe aqui nesse mundo. Já colhi porque eu tive câncer alguns anos atrás e Deus me preservou até agora, então é porque Ele espera mais de mim. Agora, saber que, não, essa tua pauta vai te eleger... É difícil. É difícil porque outras pautas, por exemplo, o Márcio Barros, que é um homem de televisão, que é um homem de mídia, um homem de rádio, ele tem visibilidade. A gente é mais uns bastidores. Não tem um dia que eu não atendo um caso de pedofilia. Eu atendo o Brasil todo. Essa pessoa não vota em Curitiba. Então, o meu alvo não é só... Claro que eu gostaria que eles conhecessem alguém e pedissem para que votassem em mim. Mas tem gente de outros estados e de outros países brasileiros que moram fora do Brasil e que precisam da minha ajuda e que eu tenho certeza absoluta que nunca vão votar em mim, mas eu atendo com o mesmo cuidado. É uma missão. Para mim é uma missão. Vereadora, qual é o seu partido? Hoje eu estou no União Brasil.
Era o PSL, daí Era o teve a PSL, fusão. daí houve uma junção com outros partidos. Hoje nós estamos no União Brasil. Bem, pela sua fala, vai concorrer à eleição de 2024, a reeleição. Pretendo continuar aqui para tentar mais uma vez e quem sabe se, né, mais tarde continuar aí tentando, de repente galgando, né, mais uma vez a cadeira da vereança aí. E vai permanecer no partido? Ou ainda vai analisar isso? Eu estou analisando. O nosso partido cresceu bastante, aumentou, inchou demais, né? Por essa fusão que teve com outros partidos. E eu tô ainda analisando, assim como todos os outros integrantes desse partido que vieram junto, né? Também estão. Mas se nada mudar, a gente ainda vai continuar analisando. Né? O União Brasil hoje é o maior partido da Câmara de Curitiba. São 8 vereadores, né, vereador? Então, 8 vereadores. Eram 3 do PSL e 5 do Democratas. E hoje é o maior partido com maior bancada, né, com 8 vereadores. Isso, inclusive, torna-se problemática as eleições, porque o coeficiente eleitoral deve ultrapassar em torno de 20 mil votos. Quer dizer, o partido teria que fazer hoje em torno de 160, 170 mil votos para manter a mesma bancada. A legenda, né? A legenda só para manter a mesma bancada. Então, Com um número menor de candidatos, né? Com um número menor de candidatos. E na Câmara Federal está aí uma pequena reforma política, né, que está sendo votada, né, nesse início do mês, que pode alterar, inclusive, uma questão de quadros, né? Mas a minha pergunta agora vem na esteira da sua trajetória. Como foi a sua eleição? Então, não foi a primeira vez que eu fui candidata. Eu tô tentando já há algum tempo. E sempre ficando na suplência. A primeira vez foi em 2012, eu perdi por 6 votos para uma outra pessoa que entrou. 6 votos. Aí a gente se sente culpado. Por que eu não fiz isso? Mas, enfim. Depois eu tentei deputada estadual, depois vereador, mais uma vez deputada estadual, fiquei como suplente também. Na última, agora, por último, deputado federal, também fiquei como suplente. Né? Agora, essa última de 2020, eu fiquei como... de 22, né? Ano passado. 22. De 20 eu entrei como vereadora. De 22 eu fiquei como suplente de deputado federal. Porque, na verdade, a minha pauta, o meu sonho é tipificar a pedofilia no Código Penal como crime. Então, teria que ser um deputado federal. Mas eu passo para qualquer outro que queira fazer isso e continue. Importante é que seja feito. Então, vamos, em 24, disputar mais uma eleição para a vereança. Partido, a senhora ainda não definiu qual será, mas a plataforma da próxima eleição, porque eu vejo sempre que não existe uma eleição igual a outra. Cada eleição tem o seu tipo de voto. E eu vejo o seguinte, 2024, um grande número, uma grande contingência de votos será pelas redes sociais. Como é que a senhora se posta nas redes sociais? Eu sou bem atuante nas redes sociais. Eu tenho um TikTok com 185.600 pessoas. Eu tenho o Instagram com 148 mil pessoas. Eu tenho a fanpage também, eu acho que com 35, 40 mil pessoas. Eu tinha 7 Facebook, mas me tiraram do ar por postar coisas de pedofilia e denúncia. Então, eu sou atuante nas redes sociais, procuro ser, porque é a única forma que eu tenho de atingir um público que pessoalmente eu não consigo, ou então que não estão presentes nas minhas palestras por falta de oportunidade. Então, eu sou muito atuante nas redes sociais. Parabéns. Rede social, eu acredito que será na próxima eleição o marco divisório entre os eleitos e os suplentes. Eu já achei que este ano que passou já teve uma importância muito grande as redes sociais no resultado das eleições, né, Márcio? Sim.
Na verdade, a gente já vem numa crescente, né, da rede social desde a eleição do Bolsonaro em 2018. Porque aí, na minha eleição de 2016, na nossa eleição de 2016, eu usei algumas estratégias, porque eu já usava bastante a rede social. Em 2018, com a eleição do Bolsonaro, isso se consolidou, né? Você que acompanhou bem a eleição do Bolsonaro foi muito na rede social. Ele se fortaleceu na rede social. E 2022, isso meio que se consolidou, né? Consolidou. Tanto que hoje a gente vive aí um combate supostamente a essas fake news, porque existe, de certa forma, até um temor do que se pode fazer na rede social. Então, eu acho que o Nélio tem razão. A rede social é o divisor de águas das próximas eleições aí. Eu também concordo e a gente procura cuidar muito das redes sociais por conta dessas fake news. A gente não reposta nada, são conteúdos criados por nós e sempre dentro da nossa área. E você percebe que, de repente, a gente corre risco de perder a liberdade, por exemplo, Tânia? Que nem isso é uma coisa que a gente vem discutindo, né, frequentemente. Você não pode falar essa palavra, você não pode falar aquilo, você não pode se posicionar. E a gente está vivendo isso, inclusive, Nélio, a questão do conselho tutelar. Eu, por exemplo, tenho uma candidata que eu gostaria de indicar, que é uma pessoa séria, eu não posso me posicionar, Exatamente. Porque senão ela perde a possibilidade o direito de concorrer. Você acha que a gente corre o risco de perder a liberdade? Acho, eu tenho certeza disso. Nós não estamos podendo fazer nada. E eu estou tendo uma dificuldade enorme, porque o meu sistema é bruto, chapa quente, tolerância zero, e eu não estou podendo verbalizar como eu gostaria para eu poder continuar nas redes sociais. Até a semana passada nós tivemos uma situação aí em que eu ultrapassei um pouco, falei um monte de coisas, porque foram mexer justo com a minha polícia militar, aí eu levantei para 10. Então, a gente tem que cuidar muito para você se manter, porque o que eles querem? É tirar a nossa circulação. Porque tanto você, Márcio, né, a gente, o que nos leva até o público é as redes sociais. E se eles conseguirem neutralizar nós, para eles é vantagem. Por isso, nós temos que tomar um cuidado e temos que ter sabedoria para continuar ali atuando e não dando munição para o inimigo. Perfeito. Você tocou na questão da polícia, de um evento que aconteceu recentemente, uma manifestação pedindo o fim da polícia. Essa é uma pauta estadual e, de repente, até federal. Mas as coisas acontecem na cidade, não é, Tânia? É aqui que a gente precisa da segurança, é na cidade que a gente precisa da vaga da creche, é na cidade que a gente precisa do asfalto, né? As coisas acontecem no município. A gente sabe dessa divisão de impostos que é, enfim, muito questionada, mas a gente tem que ficar atento às pautas nacionais, estaduais, mas agir aqui, e você fez isso, né? Sim, nós temos aqui em Curitiba um efetivo excelente de policiais. Agora, querem acabar com a gente? É o que eu disse nas minhas redes sociais. Aí, quando precisar de polícia, chama o Batman. Aí ele vai atender. Onde é que já se viu? Nós estamos tendo problema em todos os lugares da nossa cidade. Se não tiver a guarda, se não tiver a polícia, porque é uma questão de cascata. Se querem acabar com a gente, vão acabar com toda a segurança pública. E como é que nós ficamos? Como é que nós vamos ficar sem essa proteção? Aí pronto, tomaram conta de uma vez, né? E é isso que querem. Aí é uma questão de ideologia, né? Nós estamos nesse país hoje, nós estamos passando por uma imposição de uma nova ideologia. E nós temos que saber, nós, família, porque eu não sou político, eu não tenho mandato, mas eu sou pai, sou avô. Somos conservadores. Somos conservadores. Nós temos que saber que o que está sendo colocado para nós é uma mudança ideológica. E nós temos que fazer, na medida do possível de cada cidadão, a nos colocarmos como barreiras para essa mudança de ideologia. O ideal seria nós não deixarmos colocar cabresto em nós. Nós temos que ter posicionamento. Nós temos que ter posicionamento para que não conduzam nós aonde eles querem que a gente vá. Bem, mudando de assunto e ainda falando lá da Câmara Municipal de Curitiba, onde a senhora atua, hoje são 7 mulheres, né, para 38 vereadores. Como que a senhora entende esse papel da mulher hoje
na política? Eu acho de extrema importância. A mulher, ela é essencial em todos os locais. Na Polícia Militar, por exemplo, nós fizemos a diferença. Na Câmara Municipal, nós éramos em 8, agora perdemos uma para a Alep, né? Que ganhou com isso. Então, somos em 7, mas a gente faz a diferença e precisa mais mulheres com coragem para se candidatar e para disputar ali uma vaga. Nós precisamos incentivar essas mulheres, elas têm que tomar o papel delas, de estar lá, porque a mulher vê as coisas de outra forma. Não estou criticando o pessoal, os colegas, de maneira nenhuma, mas eu acho que nós temos que ter a coragem de sair e lutar por algo que vai fazer a diferença. Porque, queira ou não, Márcia, a gente tem uma sensibilidade, um olhar diferenciado também. Eu, por exemplo, que sou militar, eu tenho o olhar do militarismo, mas eu tenho o olhar de mãe, o olhar de mulher, proteção, o olhar de dona de casa, de acolhimento, e é isso que a gente precisa. Com relação à cota, né, é um assunto que a gente sempre tem discutido aqui. A senhora é a favor da cota para mulheres, por exemplo, ou para negros, ou para trans? Qual é a sua opinião com relação às cotas? Olha, eu sou a favor. Depende de onde. Por exemplo, nós estávamos discutindo certa vez sobre cota para concursos públicos. Eu acho que tem que ter cota sim, mas não precisa ser cor da pele. Tem gente que tem cor da pele e é muito mais competente. Não tem essa de cor, todo mundo tem direito. Eu não sou contra a cota, de jeito nenhum. Eu sou a favor de ter direito e de competir também. Mas daí seria uma cota social, de repente, pelo poder aquisitivo? Uma cota social, exatamente. Porque tem gente que não tem, precisa dessa chance de também disputar. Eu sou um defensor da não cota. Eu acho o seguinte, Entendo. porque se existe cota, você está praticamente dizendo que aquele setor social precisa de amparo. E a mulher não precisa de amparo. A mulher é maioria no Brasil. 53% dos eleitores no Brasil são mulheres. O que nós precisamos, do meu ponto de vista, é dar visibilidade para a mulher, cada vez mais. A mulher tem que assumir todos os papéis, não só de mãe, não só de dona de casa, mas como empresária, como policial, como vereadora. E a cota, no meu ponto de vista, joga a favor do partido e não da mulher. Porque eu poderia ter um partido com 10 mulheres, com 20 mulheres, uma chapa só de mulheres. Mas como é 30%, os partidos se acomodam para preencher a cota, nada mais é do que entregar para o TSE a legislação. E a gente tem visto aí algumas coisas que não condizem com a própria mulher. Usar as mulheres para fazer... Pegam para fazer número. Para fazer número e para fazer o recurso partidário. O que eu vejo, Nélio, nós temos tanta competência quanto eles. Isso. Eu acho que nós temos que disputar. Como na Polícia Militar, no começo nós tínhamos uma porcentagem de 6% só, Márcia. Depois foi brigado para vir mais. Hoje é quem tiver mais competência. Tem um meritocracia. Tem um número de vagas. Se 10 se inscreve, 10 homens e 10 mulheres, é o que for melhor, é quem tirar mais nota. Então, eu sou a favor de disputar. Você tem que disputar, sim. Você tem competência tanto quanto. A meritocracia. Isso aí, meritocracia. E cabe ao eleitor também escolher. Talvez, eu entendendo, ouvindo o que vocês estão falando, eu percebo que o Nélio, quando diz que eu que sou ele é contra a cota, mas não sou contra a mulher, muito pelo contrário. Não, exatamente, mas é que daí o que a gente tem que fazer? Será que não tem que, quando você diz em divulgar melhor, esclarecer a sociedade ou de repente a mulher trabalhar para mostrar que ela é tão competente quanto, né? Porque são conceitos que a gente tem que ir mudando, né?
hábitos e costumes, essas coisas todas. Né? Eu acho que nós já evoluímos muito, viu, Márcio? Assim, muito não, Claro. estamos ainda evoluindo, mas o que nós éramos antes, a gente que é jovem há mais tempo, né, Nélio? Somos bem jovens. Que a gente é jovem há mais tempo, né? Somos jovens 2 vezes, né? Você e eu. Então, o que nós éramos há 40, 50 anos atrás? Né? A gente já evoluiu, nós estamos galgando para as próximas gerações. E eu acho que a gente tem que continuar lutando para a igualdade. Não tem essa, porque você tem isso, é aquilo, a tua opção é essa, ou você vai ter privilégio. Não, você vai competir com os outros. Eu acho que isso é o correto. Igualdade. Igualdade. E tem mais uma coisa. Eu acho que está mudando o paradigma que mulher não vota em mulher. Na última eleição eu já vi que muitas mulheres disseram, eu quero saber quem é a minha candidata. Então a mulher está começando a ver nos seus pares femininos a sua candidata. E isso, o dia que acontecer em grande número, eu acho que há uma mudança gigantesca no país. A hora que tivermos câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, com maioria feminina. Eu sou a favor disso. Mas é uma não construção. precisa de cota. Mas é uma construção, né? É uma então, por construção. exemplo, vamos pensar aqui em Curitiba, nós vamos ter eleição para prefeito e para vereador. Então, por exemplo, a Tânia é uma figura que a gente já imagina, dá até para pensar já que ela vai se reeleger, né? Pensando no trabalho Sim. que vem desenvolvendo e tal. Mas e para a prefeitura? Será que tem alguma mulher que cresceu, que trabalhou, que já foi identificada? Você entende? Porque é uma conquista, como você falou, né, Tânia? São 30 anos de história, você não caiu de paraquedas aqui. Então, é uma construção, e as mulheres precisam construir isso também, né? E a gente só vai saber disso, Márcio, se a gente for lá. Exatamente. Se a gente for lá e abrir picada, abrir porteira, Nélio. Porque, veja, se nós dá uma de coitadinha, não existe isso. Não existe. Eu fui para o mundo masculino, eu sou libanesa. Eu saí de uma família que era mulher, cuidar de casa. Falei, tudo bem, cuido de casa, mas eu vou atrás do meu sonho. Meu teste de sobrevivência na selva, no meio de 150 homens, dormindo uma semana no mato e comendo o que tinha ali, que dava, e dormindo embaixo de árvore, com cobra para tudo quanto é lado e outros. Cobra era o bicho mais. Aí eu vi que eu era forte, que eu podia, e que o céu era o limite, e que nada ia me segurar se eu quisesse, e eu podia fazer aquilo. Eu podia fazer os testes subindo em árvore, passando de uma árvore para outra, e fazendo o teste de tiro à noite, e tudo aquelas coisas. E ninguém morreu por isso. Nós éramos em 6 mulheres e 150 homens, e todas estavam ali. Então, mulher pode sim, é só ela querer. Viu? O sobrenome não é por acaso, viu? É Tânia Guerreiro. Tânia Guerreiro. Eu conheço bem a família Guerreiro do interior do Paraná. E são guerreiros também. Tânia, quando você fala, tudo isso que você falou aqui é sensacional, né? Eu vou anotando aqui para pegar os pontos depois. Que recado que a gente pode passar porque nós vamos passar, né? Vocês brincaram, somos jovens e tal. A gente tem que pensar que novos vereadores virão, outros jovens e tal. Qual é a lição? Se qualifique, estude, acompanhe a comunidade. Qual é o conselho que você daria para os futuros aí? Não fique sentado, vá ver o que a comunidade precisa, vá sentir deles lá, mas vá lá em todos os lugares para ver como é que é. Para você saber ouvir as pessoas, porque não adianta ser vereador de gabinete. Vereador de gabinete não atende o povo. Não é o povo que vem pedir, não é isso. Ali não é lugar de pedir as coisas, ali é lugar de fazer, mas fazer para a comunidade, não é dar cesta básica para os outros. É ver o que está precisando. Por exemplo, eu fui de um colégio onde eu vi mato, mato que precisava ser cortado, ali colocava em risco as pessoas que vinham trazer as crianças, em risco as famílias. E é isso que nós temos que fazer. Como é que eu vou saber disso se eu não for lá? Excelente. Quer dizer, tem que estar na comunidade, né? Eu sempre digo o seguinte, né? As pessoas que disputam a eleição, elas passam a ter um relativo poder. Mas por que o poder?
E durante toda essa minha trajetória de 45 anos ajudando campanhas políticas de vereadores, prefeitos, deputados, eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se a vereadora há de concordar comigo. O poder só se justifica para poder fazer. Exatamente. E é o que a senhora está falando. Poder fazer. Porque você, como pessoa física, ou mesmo com pessoa jurídica, você pode algumas coisas. Você pode atuar na comunidade, ajudar algumas pessoas. Mas isso tem limite. E quando você tem um mandato na mão, esse limite aumenta. Então você pode fazer mais. Então o poder só se justifica pelo poder de fazer. E sem barganha também, viu? Sem barganha. Sem barganha. Não é porque lá no bairro tal é de outro vereador que eu não vou lá. Se tiver precisando, é lá que eu vou estar. Porque nem que não vote em mim, mas esse é o meu papel. Esse é meu papel como vereadora nesse município. Então eu tenho que ir atrás. O vereador tem que estar onde o povo precisa. Mas aonde precisa, na comunidade, não é coisa particular. Concordo. Doutor, inclusive nós temos um projeto, né, que a gente fez junto, que é a questão dos ruídos, né, excesso de ruídos, aumentar a fiscalização nas motocicletas com o escapamento aberto. E essa demanda veio exatamente da população, né, que mostra exatamente esta escuta qualificada que você fala agora. Vocês não gostam de motoqueira? O problema não é gostar do motoqueiro, o problema é o motoqueiro que... Barulhento. É porque ele muda a configuração da moto e aí aquilo atrapalha. Não, eu sei, só para descontrair. Não, claro, mas não, e não é só isso, Nélio, porque tem outras pessoas que às vezes não entendem, falam, mas o barulho é para a segurança dele. Mas não é só isso. Porque você imagina, de repente você mora do lado de uma pizzaria, o cara vai 30, 40 vezes passando na frente da tua casa ali, das 7 até a meia-noite. 40 vezes cada um, são 10. Então né? a gente tem que pensar nisso, porque a gente está falando de um motoqueiro. Agora você imagine quantos centenas e milhares de motociclistas estão aqui. E quer dizer, a lei foi feita para ser cumprida, né, Tânia? Com certeza. E sem falar perto de hospitais, né? Perto de hospitais. Autistas. O barulho que eles fazem. Eu morava perto de uma via rápida, eu não conseguia ouvir a televisão, sabe? Eu tinha que ficar fechada, televisão alta, porque era um lugar onde eles passavam e acelerando muito para, sei lá, talvez para serem vistos, não sei, mas pode muito bem tirar e deixar normal, né? É complicado. Muita gente fala assim, ó, você vai entrar na política, você até é bacana, você tem boas ideias, mas você vai entrar lá, vai ter que entrar no jogo. Como é que foi essa tua experiência nesses primeiros quase 3 anos aí de mandato? Decepcionada, feliz? Olha, eu estou aprendendo muito. Eu não tenho a experiência que o Nélio tem, por exemplo, né? Não é nada, você tem mandato, eu não tenho. Mas a experiência que você tem, eu não tenho. Eu tenho muito o que aprender ainda, mas eu tenho um lema comigo. O que a vida não me der, eu tomo. E se as portas se fecharem para mim, eu tiver direito de estar lá dentro, meto os 2 pés, derrubo e entro. Então, eu vou aprender. Eu estou aprendendo. A experiência não, assim, eu esperava, claro que eu sabia que não ia ser fácil, mas dá muito bem para você ficar lá e fazer a diferença, sim. É possível. É só você querer. É só você querer e se empenhar. É só E você... importante, vereadora, eu tenho visto muitos vereadores com discurso muito semelhante ao seu, mas eu sempre digo com integridade. A integridade acho que é o maior dom que um político, aliás, como qualquer ser humano, mas o político tem que ter integridade. E responsabilidade. Não é porque você está lá como vereador que você vai ser melhor que os outros ou vai querer ter vantagem em algumas coisas. Eu cuido muito, e o Márcio eu sei que também faz isso, a questão do uso das coisas que a gente tem, do carro, é tudo muito bem cuidado. Eu levo o militarismo para dentro do meu gabinete nesse sentido, tanto com os colaboradores como com o uso do carro que é oficial e que não é meu, é da população que paga por ele. Márcio, vamos falar de 24. O que você está programando para a campanha de 24? Eu vou
me recandidatar, como o Márcio vai, como eu acredito que a maioria ali vai. E vou tentar continuar lá para ir fazendo a diferença como eu venho fazendo até hoje. Mas eu dependo de Deus, em primeiro lugar, porque se Ele não quiser eu não vou em lugar nenhum. E eu vou continuar servindo a população da mesma forma que eu estou servindo. É claro que daí, de repente, com algumas limitações ou não, mas eu vou continuar, não vou recuar, não. Eu vou continuar lutando. 2024 tá aí já, né, Tânia? Tá aí. Passa muito rápido, Muito né? rápido. A Passou gente 3 anos que a gente nem viu, né, 3 Márcio? anos. O que você... Teve algum projeto que você se orgulhou de apresentar nesse período, assim, não? Eu tenho muitos projetos e tenho muitas frustrações também. Por exemplo, eu fiz um projeto que não passou e que é a minha frustração, mas que eu passei para outro deputado e que vai ser colocado em prática, que é a questão do transporte escolar de crianças e adolescentes. Que eu pedi, no meu projeto dizia, eu não quero que a pessoa que foi julgada e condenada por pedofilia venha dirigir transporte escolar de criança e adolescente. Porque o pedófilo está onde a criança está. Então eu queria proteger as crianças do nosso município, pelo menos aqui. E é um projeto que foi rejeitado pela CCJ, porque eles julgaram que eu não poderia cercear a liberdade do elemento, refazer a vida financeira dele. Então, eu passei esse projeto para a LEP e ele já está em tramitação e eu espero que venha e que seja aprovado, que eu acredito que seja. Ô, Nélio, essa diferença de uma casa de leis para outra, lógico, é uma outra esfera de poder, mas ela deveria ser meio padrão, né? Mas cada um tem o seu entendimento, é isso? Não, eu acho que tem o entendimento e tem mais uma coisa. Como você falou, esfera, nós temos a questão da abrangência, que a política tem as suas abrangências. Então, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, as abrangências são Curitiba para a Câmara e o Paraná inteiro pela Assembleia Legislativa, assim como para a Câmara Federal, o país inteiro. Então, a questão de abrangência é uma questão muito interessante que os legisladores, em 88, dentro da Constituição, deixaram bem claro a questão das abrangências legais. Então, você vem de cima para baixo, não de baixo para cima, o que compete à União, o que compete ao Estado, o que compete ao município. Então, a abrangência tem que ser respeitada, porque a tua legislação de Curitiba, ela, quem sabe, ela não sirva para Fortaleza, não sirva para o Rio de Janeiro. Então, a questão é a abrangência legal. Então, eu acho que ela deve existir, porque os estados e as cidades são diferentes, as culturas são diferentes, os momentos econômicos são diferentes. Nós temos que ter respeito aos cidadãos do país inteiro. Apesar de sermos um país único, nós somos um continente. Eu sempre brinco que um cearense e um catarinense juntos, os dois são brasileiros, mas não conversam entre si. Os dialetos são completamente diferentes. Deve dar uma conversa boa, né, nego? Tânia, tem vereador que é mais territorialista. Eu sou do bairro tal. Tem alguns bairros até que tem briga de vereador. Tanto vereador tem bairro que tem 7 vereadores, né? Tem vereador, né? Felicidade, por exemplo, é um que tem vários vereadores lá. Mas tem vereador que tem bandeira. Você entra nesta área de bandeira, a tua bandeira é segurança pública, você já falou, né, que trabalha em todas as pautas e tal. Ou você também tem uma área territorial aqui dentro de Curitiba? Não, eu não tenho área, mesmo porque eu atuo em todos os bairros. Eu tive voto nos 76 bairros de Curitiba. E não tem assim, porque tal bairro. Não, eu atuo em todos. Agora, por exemplo, eu vou estar trabalhando em outros bairros. Aonde eles me pedem, eu estou indo. Aonde eu sei, eu tenho uma equipe boa que sai para a rua, que vai ver as necessidades do povo e que atua. Não é no bairro que eu moro, por exemplo. Eu sou do Bacaxiri, é claro que eu atendo o Bacaxiri também, mas a vereadora é a vereadora de Curitiba. Eu fui eleita pelo povo desta cidade. E Curitiba, quase 2 milhões de habitantes, como a vereadora falou, 75 bairros. E ainda assim, às vezes, a gente precisa envolver a região metropolitana, né? Nas nossas pautas, na nossa agenda. Porque Curitiba não termina
Eu sempre digo que Curitiba... Não, é verdade. não termina. Você está em Campo Largo, você está em São José dos Pinhais. Qual é a divisa Curitiba com São José dos Pinhais? Tem uma divisa territorial. Mas conte isso para a pessoa que mora de um lado da rua, que é Curitiba, do outro lado da rua, que é São José dos Pinhais. Não, Curitiba continua. E a gente viu isso na pandemia, porque Curitiba seguiu algumas regras, a bandeira vermelha, e em Pinhais, bandeira laranja. E aí você atravessava a rua, o mercado estava aberto. Do outro lado da rua estava fechado. Né? Então a gente viu bem isso na época da pandemia, né? Complicado. Bem, nós estamos falando aqui, obviamente, de Curitiba, onde você mora, onde exerce o mandato. Deixa eu interromper você. Claro. Você falou de Curitiba, onde você exerce o seu mandato. E como é que você vai ver a eleição majoritária de Curitiba? Boa. Os nomes que estão postados, o que a senhora vê de futuro para o nosso município? Olha, a gente ouve falar, não sei quem vem, não sei quem vem. Eu espero que seja uma disputa. Claro que eu tenho meu candidato, né? Eu tenho meu candidato, eu vou trabalhar e torcer por ele, mas eu acho que tem que ter, sim, bastante candidato. O povo tem que ter opção. O povo tem que ter opção para que a gente escolha o melhor. O que eu escolhi, eu acho que é o melhor, mas de repente o que você escolheu, você acha que é o melhor para você. Então, o povo vai ter que decidir. O melhor vai ficar com certeza absoluta. Você acredita em várias candidaturas? Acredito. Eu tenho ouvido falar, né, Márcio? A gente ouve ali mesmo na Câmara, a gente ouve falar que tem gente ali que ventila sua candidatura, né? E se vai confirmar, não sei. Mas a gente sabe que tem vários candidatos aí e a disputa não vai ser fácil. Assim como você falou, Anélio, que a gente tem uma eleição diferente da outra, o que eu percebo é que há um movimento para criar uma frente de esquerda, há um movimento para criar uma frente de direita ou centro-direita, e talvez será que esse seja o caminho para pensar na polarização para o segundo turno? Bom, você sabe que eleição majoritária não é uma eleição, são duas. Dificilmente eu terei uma eleição para prefeito em Curitiba de turno único. Então, a polarização vai acontecer, queira ou não queira, no segundo turno. Teremos um candidato que representa uma parte política da cidade e um outro candidato que representa uma outra parte política da cidade. Agora, questão de nomes. Tá? Não é só a questão de posicionamento ideológico, de grupo. Curitiba está sendo administrada, exceto na eleição do deputado Gustavo Fruit, Curitiba está sendo administrada há 35 anos pelo mesmo grupo político. Muda-se o nome, mas o grupo político e o grupo empresarial é o mesmo. Então, no meu ponto de vista, eu inclusive não sou eleitor de Curitiba, eu voto no interior, mas eu trabalho, milito e vivo em Curitiba. Eu acredito que Curitiba está pronta para uma mudança de paradigma de grupo político. Exauriu esse grupo político e aí está. Então teremos, no meu ponto de vista, dependendo dos debates, dependendo de quem se colocar na campanha, nós teremos uma campanha extremamente disputada e com possibilidades de mudança do estabelecimento político da cidade. Mas o que representa, numa campanha como essa, a máquina? Máquina municipal, a máquina estadual ou a máquina federal, inclusive, também, num outro grupo, como você disse. Márcio, se nós tivermos uma eleição apenas para vereadores e prefeitos, será uma eleição. Mas podemos ter uma eleição para vereador, prefeito e Senado Federal. Essa é uma possibilidade que realmente existe, porque nós podemos chegar ao final desse ano e termos um dos nossos senadores perdendo o seu mandato. Aí teremos uma eleição de Senado junto com a eleição de prefeito. O que muda tudo, né? Muda no estado inteiro. Não é só em Curitiba, mas Curitiba principalmente em função da densidade eleitoral que Curitiba representa. Se isso vier a acontecer, nós teremos uma eleição, olha, como nunca antes na história desse município e desse estado.
Tá? Nós teremos a esquerda muito forte, mas muito forte mesmo, tá? Com uma candidatura possivelmente da deputada Gleisi Hoffmann ao Senado, e teremos um contraponto. Veja bem, a eleição de 22, nós tivemos o Paulo representando a direita, tivemos o próprio Moro, que hoje é senador e corre o risco de perder esse mandato, representando um centro. Tá? Tivemos a candidata Álvaro Dias. o Álvaro Dias, também representando o centro. Tivemos a candidatura do ex-governador... Não, o ex-governador Pissutti, tá? Representando um centro-esquerda, digamos assim. Então, se você parar para pensar, se houver uma eleição casada de Senado e prefeito, muda completamente o quadro, porque o governo federal vai cair em Curitiba com todas as forças. Tá? Porque um senador a mais no Senado Esquerda. muda muito. Tá? Então, a própria direita já sabe disso e já também está se articulando. Tá? Partidos representados pelo bolsonarismo na eleição de 22 também estão se articulando, pensando nessa eleição de Senado. É um senador a mais ou um a menos para um grupo ou para outro grupo. Então, são duas eleições. Se for eleição sem Senado é uma, se for com Senado é outra, e se for com Senado, aí, porque eu não gosto muito de comentarista político que faz comentário em cima de resultado da eleição. Eu sou diferente, eu uso a minha bolinha de cristal e aquilo que eu já vivi na política. Eu faço uma leitura. A leitura que eu vejo é a seguinte: se for uma eleição com Senado, Curitiba muda o estabelecimento político de Curitiba. É porque daí fica o interesse federal, né? Muito forte. Em todas as cidades. Porque se for uma eleição municipal, nós aqui vamos prestar atenção aqui. Aí talvez num município que você tem interesse, confrontante e tal. Mas se tiver uma eleição federal, a gente vai prestar atenção em todo o estado, ou melhor, nos 399 municípios. E por falar nos 399 municípios, a gente sabe que a senhora tem uma relação grande com o interior, né? Sim. Sapopema, a sua história está lá, né? Minha história está lá. Acompanha a cena política do interior também, e da sua cidade lá? Sim, eu sempre tive parentes lá que são candidatos, né? Agora, especialmente, o prefeito não é primo, mas o anterior era primo, o outro era primo, tinha vários vereadores, né, que são parentes. Porque Sapopema é um lugar pequeno, né, como o Nélio falou, é um lugar de 8 mil habitantes, quem não é parente é primo. Então, ou é compadre, né? Parente, primo ou compadre. Compadre. Então, a gente sempre acompanha. Meu pai foi vereador, foi presidente da Câmara por anos em Sapopema. Então, a minha família toda Então, a política já estava meio que no sangue. Estava, assim, só né? que mulher não. Mulher, né, fora de Sapopema, eu tenho uma prima que foi vereadora lá e candidata a prefeita e não se elegeu. Mas fora de Sapopema, eu sou a única... Mas essa prima, ela é guerreiro e não é libanesa. Eu sou turca, né? Libanesa. Abrão, da parte da minha avó. E eu sou a única que saí e que vim para a política. E para a polícia também, né? Muito bem. A gente já falou da questão das mulheres, a gente já falou de outros temas relacionados aí, mas muita gente fala ou usa a tal da violência política, né? A senhora chegou a sofrer alguma violência política por ser mulher? Agora, como vereadora, mas os desafios de ser mulher num ambiente exclusivamente masculino, né? Que é a polícia, por exemplo. Não, olha, claro que tem algumas coisas que a gente está respondendo por falar o que pensa, né? E não é que seja o meu mal, eu não mudo e eu não negocio valores. O que eu penso, eu falo e não tem conversa. Mas, assim, essa violência que falo, eu não experimentei disso. Eu não tive, não sofri isso. Como a gente ouve falar, violência política porque é mulher, porque... Não, eu não sofri isso. Sensacional. Tânia, tem muitos vereadores que nos assistem. A campanha ela começa muito antes, né?
A sua equipe você montou depois de eleita ou antes você já imaginava, não, eu quero tal pessoa porque faz isso muito bem, tal essa pessoa porque é um agente político, tem um potencial político, ou ele é técnico. Como é que foi a construção da tua equipe e se você já tinha fechado isso antes da eleição? Não, eu não fechei antes, nós pegamos só técnicos, eu não paguei favores. Ah, porque é filho do compadre. Não, não tem. São pessoas, cada uma em uma área. Um porque trabalhou com político tal e tinha experiência, outro tem experiência na área de jornalismo, outro tem experiência na área de marketing, propaganda, lá de mídia. Então, cada profissional dentro da sua área. Eu não peguei gente para preencher cargo, porque eu devo obrigação. Não, são só técnicos. Nélio, muito legal isso, mas é um risco também, né? Porque é um você risco político, é um risco político, mas parabéns, vereadora. Isso é aquilo que eu falei numa inserção anterior. Integridade. Tá? Usar o cargo público com integridade. Eu quero lhe dar os parabéns por ter montado uma equipe desse quilate e com essa visão. Tá? Se todos os políticos do Brasil montassem os seus gabinetes visando o trabalho para a comunidade, visando até a própria eleição, nada contra, mas que não fosse o apadrinhamento, o cargo em comissão apenas para atender um grupo político, o país era outro. Meus parabéns, e olha que eu estou há muito tempo nesse trecho e já vi muita coisa que em política eu sempre digo que elefante voa. Muito bem. Tânia, a gente tinha muitas outras perguntas aqui para fazer ainda, mas nosso tempo está estourando. Para a gente encerrando, o que você espera agora deste 1 ano e pouco que falta, né? 1 ano e alguns 2 meses, talvez, antes de terminar o teu mandato, né? Não vamos pensar na reeleição, porque isso a gente imagina que vai acontecer, mas encerrando o mandato, o que você espera para esse ano que falta? Eu espero cumprir a minha obrigação como vereador, fazer o que o povo espera que eu faça, que eu não faço mais nada do que a minha obrigação, porque eu estou lá para servi-los, eu estou lá porque eu sou funcionária deles, eles me colocaram lá, portanto eu tenho que fazer minha obrigação de atendê-los com eficiência, e é o que eu vou fazer. Se eu conseguir me reeleger, beleza. Se eu não conseguir, eu não vou mudar uma vírgula do que eu sou e do que eu sempre fiz. A gente pode dizer que a Tânia antes de 2020 era uma e depois de 2020 é outra? Digo, você aprendeu muito lá, mudou algumas coisas assim, você não? Eu aprendi muito, coisas que eu não sabia. Mas eu, Tânia Sargento, Tânia Guerreiro, não mudei e não vou mudar, porque a minha essência continua a mesma. Sensacional essa a vereadora Tânia Guerreiro, nossa entrevistada de hoje, vereadora do União Brasil, de Curitiba, capital do estado do Paraná. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Olha, muito obrigado. O Márcio sempre me chama, sabe, né? E a gente sempre... Sou fã, né? A gente só não voto nela porque eu geralmente estou concorrendo. Nélio, isso muito antes, acho que até de pensar em ir para a política, a gente participava de programas junto e falando de pedofilia e tentando ajudar os outros de alguma forma. E sempre que a gente pode, a gente está junto nas pautas, né? É verdade. Nós não somos adversários, a gente é amigo. Eu não o vejo como meu adversário. Eu que eu quero agradecer, porque cada programa que nós fazemos aqui é uma grande surpresa. E, vereadora, perdão, eu estou com uma tosse e esse ar-condicionado vai me matar até o final da série. Eu vou morrer por causa desse ar-condicionado, vou avisando. Pode? E olha, não quero que editem isso, tá? Coloca lá pro diretor do programa que eu vou morrer, esse ar-condicionado vai me matar. Mas eu quero dizer o seguinte, vereadora. A gente tem, cada programa, uma surpresa. E o programa de hoje não foi diferente. Foi uma surpresa maior do que outros programas que nós tivemos até agora. Meus parabéns pela sua integridade, meus parabéns pela sua maneira de conduzir o seu mandato. Tá? E eu não sou eleitor de Curitiba, mas eu tenho algumas pessoas, conhecidos, amigos, e vou indicar com certeza, Márcio, me perdoe, eu vou
não vou repartir, não. Eu vou indicar todos os meus votos pela sua eleição. Eu agradeço, mas não, eu deixo ficar. Não, ele já é político. Já. Olha, eu estou à disposição, tanto de vocês, a hora que quiserem a gente vem e volta. E isso aqui é de extrema importância, o povo precisa saber como cada político pensa, porque nós temos uma imagem muito negativa. E se ele for jaguara, ele vai demonstrar aqui. Se ele não for digno de estar onde ele está, aqui ele não vai ter como botar máscara. Por isso, continue com esse podcast, continue com esse programa, porque é excelente. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade, Márcio, Nélio, eu agradeço por vocês terem me confiado esse tempo de estar aqui e poder falar um pouco do meu trabalho. Muito bem, então aqui a gente encerra o Vereadores BR de hoje, o seu podcast especializado em política muito mais próximo de você. Até a próxima. Até.